Agora eu vou te mostrar o segundo método de como é que você pode seguir com o Spike de maneira básica. Vou jogar tudo isso fora. Uf, foi embora. O segundo método, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar agora os blocos rosas. E ao invés de utilizar o bloco de esperar, eu vou utilizar o bloco de condição, que vai fazer o mesmo papel do esperar, só que de uma maneira um pouquinho mais interessante. Vou pegar o bloco de condição e o que eu vou fazer? O bloco de condição ele vai checar uma situação. Se a situação for verdadeira, ele vai fazer uma certa coisa. Se a situação for falsa, ela vai fazer outra situação. Então ela tem duas possibilidades. Ou é uma, ou é outra. A condição ela serve para isso, para definir condições. Definir ações, no caso. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou no sábado, eu sou do Rio de Janeiro, então aqui tem praia. Então vamos supor que é sábado no Rio de Janeiro, tem praia, e aí eu faço uma condição para mim mesmo. Olha, se eu acordar de manhã e tiver sol, se for verdadeiro, se tiver sol, eu vou para a praia. Mas se não tiver sol, eu não vou ter como ir para a praia, então vou fazer alguma coisa num lugar fechado. Então, sei lá, vou no shopping, no cinema, no restaurante, alguma coisa assim. O que eu defini com a situação, com essas possibilidades? Eu defini uma condição. Se não chover, vou fazer tal coisa. Se chover, vou fazer outra coisa. Então, o nosso robô vai funcionar da seguinte forma. E que condição eu vou definir? Eu vou definir a cor. Nesse caso, no nosso caso em específico, não importa se eu vou definir o preto ou branco em si. O que importa é o que eu vou colocar dentro de cada situação. Então, por exemplo, eu vou falar caso ele esteja vendo branco. Eu poderia fazer preto, não importa a ordem em si. Se ele estiver vendo branco, o que eu quero? Eu quero que ele gire até que ele veja o preto. Então ele tem que girar no sentido para encontrar a cor preta. E a gente viu no outro método que ele vai girar o motor F, se eu não me engano. Agora eu já até me perdi. Até esqueci, né? Eu acho que o motor F. Só que nesse caso, eu vou fazer o seguinte: eu vou utilizar os blocos rosas, vou definir meus motores para ser o E e o F. Sempre que você utilizar o bloco rosa, você tem que botar esse definir. E eu não vou utilizar também os blocos de movimento. Eu vou utilizar os blocos de mais movimento. Por quê? Porque ele me diz tanto a velocidade quanto também. Ele me diz a velocidade. No caso, no caso eu vou utilizar a velocidade, é isso mesmo. Deixa eu ver. Vou utilizar isso aqui, que eu consigo ver as duas forças dos meus motores, tanto a do E quanto a do F. Vou parar o meu E no caso, e vou iniciar o F. Vamos ver se ele vai girar. O robô está no branco, ó, tá girando para frente. Show de bola. Então deu tudo certo. E qual o detalhe interessante do bloco rosa? A gente viu que quando eu utilizei o bloco azul, a gente ia colocar negativo para ele andar para frente, para o motor andar para frente. Nesse caso, eu vou colocar 50 aqui e vamos ver se o meu robô vai andar para frente ou para trás. Ó, ele está andando para frente. Então, qual o detalhe? Nos blocos rosas, você não tem que se preocupar com essa questão de negativo ou positivo. O positivo sempre vai ser para frente e o negativo sempre vai ser para trás. Então, isso é algo muito interessante do robô. Que ele vai que o bloco rosa, ele meio que, ele meio que tira esse espelhamento do motor. Ele deixa os dois com o mesmo sinal. Eu não sei como é que ele faz internamente, eu acredito que o que ele faz? Ele pega essa velocidade aqui, menos 50, e multiplica por menos 1, internamente dele. E aí ele acaba que o motor E e o motor F ficam meio que iguais. Então, quando eu coloco 50 aqui, ele vai multiplicar esse valor por menos 1, e aí vai dar esse resultado aqui, menos 50 internamente. Então, externamente, na nossa visualização, ele não aparece isso. Então, é um mecanismo muito interessante porque facilita a gente programar. A gente não precisa ficar pensando em negativo ou positivo. A gente pensa em frente ou atrás. Então, vou colocar para o motor F girar 50 quando vira o branco. E quando não vir o branco, o que ele tem que fazer? Quando ele não viu o branco, eu quero que ele gire para o outro lado, né? Então, eu vou colocar um outro bloco desse.
50 e o outro 0. Mas, Brígida, você não precisa colocar para quando para que ele veja a cor preta, ele só vire quando veja a cor preta? Não, porque nos nossos seguidores lenha, ele só tem duas possibilidades. Ou ele vê branco ou ele vê preto. Então eu não preciso acrescentar uma outra condição. Eu até poderia acrescentar, mas seria redundante. É mais simples eu verificar apenas uma situação. Olha, eu vou ver o branco. Se ele não está vendo branco, eu já sei que ele está vendo preto. E se ele está vendo preto, eu já sei que ele não está vendo branco. Então, eu não preciso necessariamente utilizar duas condições. Você pode utilizar para que você consiga entender melhor, mas não faz diferença. Então, vamos agora colocar o robô para seguir. Ó, ele não seguiu legal. Tá seguindo, beleza. Se perdeu. Vamos fazer um teste. O Spike ele tem dois modos. Ele tem o modo de velocidade e o modo de potência. Eu vou utilizar o potência aqui, vou substituir. Eu acredito que ele vai seguir melhor. Vamos ver. Ó, tá seguindo melhor. Por quê? Para seguidores linha, normalmente é melhor você utilizar o bloco de potência, porque o bloco de velocidade ele tem uma lógica interna dele para que ele seja mais preciso em movimentos retos. Só que no caso, a gente não está preocupado com movimentos retos. E aí ele fica prejudicado. Ele utiliza uma lógica que chama de lógica PID internamente dele. Então isso prejudica o nosso seguidor. Uma lógica PID dentro de uma outra lógica que a gente faz. Ó, então a gente já seguiu, legal.